Se você é dono de uma pequena empresa ou profissional liberal e em algum momento sentiu aquela confusão se a contratar uma agência de marketing era correto para o teu negócio, por conta do peso orçamentário que uma agência de marketing tende a trazer para pequenos negócios, esse vídeo é para você. E nesse vídeo a gente tem o objetivo de mostrar um passo a passo e as ferramentas que você precisa ter dentro da sua empresa, para realmente não precisar contratar ou pagar muito caro por uma agência. Mas sim ter o serviço que ela oferece tocado por você mesmo. A verdade nua e crua sobre pequenos negócios. O orçamento é apertado. Não importa se você já tem um varejo ou de repente é profissional liberal, no começo, por mais que o profissional liberal tenha menos compromissos, porque o consultório ele tem só o aluguel, energia, de repente uma conta de água e o resto que sobra já fica para Às ele. vezes uma recepcionista ali como funcionário. Exato. Enquanto o pequeno varejista ele já tem o aluguel, o estoque, o funcionário, o imposto, a contabilidade, ele já tem uma estrutura um pouquinho mais robusta. Via de regra, esses dois tipos de negócios eles estão no mesmo nível de dificuldade. É por conta disso que nós temos o interesse de democratizar as ações das agências de marketing, mesmo para empresas que estão começando. Existe uma entrevista, por exemplo, um podcast viral do Caio Maia, onde ele fala que ele se preocupa com a baixa cultura do brasileiro em investir em marketing. Mas, por outro lado, eu entendo que, assim como a gente já teve aqui na agência, muitos clientes que queriam investir em marketing, porém não tinham condições de absorver aquela responsabilidade toda. Além da condição, o que acontece? Você, como profissional liberal, estuda coisas específicas para o teu segmento. Então, você como advogado, nutricionista, Dentista, como dentista, você estuda coisas muito específicas. engenheiro. Engenheiro, como o Rondinelli, estuda coisas específicas. E você não é ensinado, treinado a empreender. Sim. E o que é que a gente vai fazer aqui? Eu, principalmente. Eu fiz uma faculdade de 4 anos e resumi esses 4 anos em 8 horas. Para quê? Para trazer a nata da nata do conhecimento e dizer assim, olha, aprende isso, que isso aqui vai ser aplicável. Isso daqui é a prática do mercado. Porque tem muitas coisas que na teoria é uma coisa e na prática, quando a gente vai aplicar, é diferente. É muito diferente. Ainda sobre custos, se você pegar uma galeria comercial hoje em capitais brasileiras, você vai encontrar com certeza orçamentos aí na casa dos 3.500, 5.000, 5.500 reais. Fora o compromisso que você tem com o IPTU e reajustes ano a ano. Enquanto aqui no digital, para você começar, o Instagram para você ter sua logomarca, sua foto profissional, seus destaques, depoimentos dos seus clientes e um compartilhamento da sua visão de mundo, custo zero. Um site, uma página de captura para viabilizar seus anúncios no Google de maneira profissional, por mais que sejam simples, mas de maneira profissional, um custo aí de domínio e hospedagem, 150, 180, 200 reais ao ano. Anúncios na internet, você consegue começar investindo 6 reais por dia. Então, uma estrutura muito mais compacta e um potencial de alcance, às vezes até muito maior do que o fluxo de pessoas que passa na determinada galeria. E ainda tem mais um ponto. Se você aprende as habilidades que são cobradas pelas agências, você vai parar de depender delas. Para que a gente possa entender como é que a agência precifica seus serviços, basta a gente imaginar que dentro do marketing digital você tem o profissional que cuida dos anúncios, gestor de tráfego. Você tem o profissional que cuida dos seus textos e eventual geração de conteúdo e anúncios, que é o copywriting. Você tem aí um profissional para criar páginas, né, sites, páginas de captura. Por mais que você precise de uma página simples, que pode ser feita em meia hora, 45 minutos, existe um profissional só para isso. E a coisa vai onerando. Existe um gestor de projetos. E facilmente as agências vão te falar que um time de marketing custa 20 mil reais, se for assinar a carteira dessa turma toda. E por conta disso, por serem uma economia compartilhada, eles te cobram em média de 1.500 a 2.000 reais. Se você está achando serviço de agência barato, depois disso que eu acabei de falar, e o seu caixa permite que você os contrate, pode ir embora desse vídeo. O AGI não é para você. Exatamente. Você já está no momento de contratar, você pode ir para a nossa outra página, porque nós também temos agências. Mas, se você entendeu que um time de marketing é inviável por ser inviável, 20 mil reais não dá. Mas que a economia compartilhada ainda está pesada, talvez faça muito sentido para você ficar aqui com a gente. Então, para quem é e para quem não é o nosso trabalho? Na verdade, para quem é e para quem não é o AGI.
Para quem não é, tu acabou de dizer. Se você acha que realmente contratar agência por R$ 2.000, 3.000, R$ 1.500 por mês vale a pena, Tá barato? realmente Não é para você, não é para AGI. você o AGI. Porque você tem condição de contratar um serviço desse. E é profissional, show de bola. Dá para contratar. Agora, o que a gente mais viu aqui, fazendo reuniões mensais e também as reuniões de entrada, do pessoal querendo contratar a gente, é que as margens de contribuição eram muito baixas. O pessoal não tinha lucro suficiente para dizer assim, poxa, vou contratar vocês. E era muito comum. Teve uma chamada mesmo que a gente fez, que a pessoa tinha exatamente os R$ 3.000. Foi de um polo de moda, não sei se você que está aí do outro lado conhece uma cidade que chama Santa Cruz do Capibaribe, Isso, foi né? lá. A gente fazia captação para a agência por lá, por essa cidade, que é eles vendem muito por atacado, né? E você vê, a gente começou a captação sem ter informação nenhuma a respeito daquele mercado local. E a partir da experimentação e do depoimento, o que a gente percebia? Eles vendem em escala, o mercado mudou, mas ainda dá para dizer que eles vendem em escala. Pedidos de 3 Vende. mil, de 5 mil reais, de 10 mil reais picotados, onde eles despacham 1, 2 vezes por semana. Só que a margem do produto era muito baixa, em média de 10% de lucro bruto. Poxa, nesse caso aí, o cara tinha que vender o quê? A cada R$ 30.000, A cada 30 mil reais vendido, 3 mil de margem. Só, margem, tem só aluguel, que tem o as cara ainda coisas. tem conta para pagar. Então, toda vez, vários tipos de negócios que entravam em contato com a gente falavam, cara, elogiavam, né? É, Poxa, pareceram muito profissionais, mas é muito muito bom, apertado, mas não dá para mim. muito apertado. Na jornada, a gente deu oportunidade para algumas empresas se tornarem clientes por valores mais em conta, mas surgiam outros problemas, né? Por exemplo, o canil Jack Russell, né? Sim. Então você imagina, o cara vendia aqueles cachorrinhos do Máscara, um cachorro muito bonito, e no preço baixo ele vendia cada filhote a 4 mil reais, né? Era mais baixo mesmo esse preço. E o rapaz dizia que o preço normal dos cachorros estava ali entre 6 e 12 mil reais. Só que a ninhada era sazonal, tipo, faltava estoque para o negócio Vamos dizer isso. flutuar e caminhar muito bem. Então, assim, ter agência, por mais que a gente quisesse ajudar, para ele era sempre inviável, porque tinham outros custos, tinha o próprio canil, tinha a pessoa para cuidar do canil. Então, assim, um negócio quase sempre enforcado, mas nem por isso ele não tinha interesse de investir em marketing. A gente recebia Inclusive, sinais de que a agência era pesado, mas que eles investiam. Tanto que esse justo caso, esse canil, que a gente tem até print, a gente vai colocar o print aqui agora, dá para colocar aqui né? na De tela. quando a gente fez o trabalho, ele já tinha um largo investimento no Google. E Sim, quando a gente teve acesso às contas dele, tinham vários problemas de carregamento de página, anúncio sim. feito com umas palavras-chave mal configuradas, mas mesmo assim eles sempre quiseram ter esse tipo de atividade pelo negócio. Foi até uma das coisas que eu perguntei lá atrás para a gente conceber o produto. Cara, tu tem interesse em aprender e fazer teu próprio marketing? E esse cara era um cara que dizia sim, com certeza. Então, sinais como esse a gente recebeu bastante de empresas pequenas que, para chegar ali em 3 mil reais de investimento em marketing, elas não tinham a mínima Não condição tinha condição. momentânea. E o interessante também, por que a gente está vendendo isso aí, é porque realmente, se a gente fosse focar somente no produto de prestação de serviço da nossa agência, a gente não iria ter aquela pessoa como cliente nunca. Ou não tão rápido assim. Só daqui a 1 ano, 2. Sim. E dessa maneira que a gente está fazendo, a gente consegue realmente te ensinar e é outra coisa que eu percebi, que quando a gente está disposto a ensinar, essas pessoas que têm realmente um capital menor, ela tem uma gana, uma vontade de querer aprender aquilo. Isso. E a gente percebeu isso não só no caso do Jack Russell, foi em outros casos também. O cara queria muito aprender, dizer assim, poxa, eu não consigo pagar esse serviço, mas eu quero muito fazer isso, eu vou estudar, vou atrás, vou estudar. E Então por a gente último, teve essa ideia agora, de criar esse curso. até um cliente que tinha condição de pagar a agência, É. mas optou por aprender. Então, quando a gente começou a entender essa demanda do mercado, a gente resolveu fundar o produto. A gente perguntou para várias pessoas, inclusive temos alunos que pediram o produto antes mesmo
deles serem concebidos. Então, por que a gente está falando isso? Para definir que se você tem um produto, você tem clareza de que aquele produto tem mercado, o seu produto ele já vende na sociedade, você já tem um programa de indicação, você é profissional liberal, aquilo que você estudou, fez uma faculdade, vende uma consultoria jurídica, vende um programa nutricional, você tem uma empresa de projetos, é engenheiro, empresa de energia solar, não importa. Se você tem clareza de um produto e, eventualmente, tem clareza de produto, clareza da importância que marketing vende, Exato. mas, eventualmente, não tem condição de ter uma agência, esse produto é para você. Então, ainda sobre clientes que tinham o anseio de aprender ou até mesmo de fazer corte de gasto, eu tenho esse excelente case aqui, uma distribuidora de alimentos no Paraná que contratou a nossa agência. O rapaz contratou a nossa agência para a esposa dele, uma loja de roupas, e depois acabou contratando para sua própria distribuidora de alimentos. Um negócio que faturava mais que 200 mil reais por mês. Teve até um mês aqui, ó, a gente falando lá com o time comercial e falando com ele também. Eu tinha colocado aqui o nome da agenda, o nome dele como Moda Fitness, mas pelo fato da mulher dele ter uma loja fitness, mas esse cara tinha uma distribuidora de alimentos. E olha só, ele fez 74 vendas, a cesta básica custava 470 reais nessa época. E mesmo assim, esse cara comprava cursos e cursos de aprendizado de marketing. Ele chegou a cortar a nossa agência por uma que cobrava bem mais barato. Então, assim, o empreendedor, ele é o herói que ele tem sempre a missão de fazer o negócio girar a um custo mais em conta. E, se eu não me engano, agora ele está fazendo só. Ele cortou também lá a situação da outra menina para ficar fazendo só. Exatamente. Então, essa jornada de você reduzir custo, ela não tem fim. Então, para você ver a tendência de mercado, e ainda eu vou fazer mais um comentário sobre essa questão dos resultados, tá? Outro cliente aqui que está com a gente há muito tempo, incrível como começar a gravar brota clientes. Então perceba, coisas que a gente ensina como prestador de serviço, a gente vai ensinar você como um mentor, um produto de educação que custa bem menos do que uma agência. E você está vendo que o próprio cliente já está dizendo que quando você aumenta a geração de conteúdo e também quando você é mais estratégico, os clientes tendem a se atrair pela tua narrativa. Então, são habilidades que você vai adquirir e vai conseguir ter resultados. Os mesmos resultados que foram implementados pelas nossas mãos poderão ser implementados pela sua. Então, se você está vendo esse vídeo agora, inclusive enquanto eu falo isso, sim, é provável que você faça parte das primeiras turmas. Então, a gente ainda não tem alunos que fizeram a metodologia, mas você tem os nossos fracassos como agência, digamos assim, né? Sim. Para entender que era uma tendência de mercado. Eu já estou falando como se eu estivesse no futuro, né? E também para te mostrar que feito pelas nossas mãos é incontestável que nós temos resultados. Temos muita experiência com mídia paga e outras soluções de tecnologia. Então, resultados que nós implementamos, você implementando aí pela sua empresa, começando com orçamentos minúsculos. Então, até aqui, me parece que os nossos alunos terão a missão de fazer aquilo que a gente fez e, de repente, no intervalo de tempo até menor, né? Mas de onde que a gente tirou tanta confiança para poder implementar esses processos de marketing por outras empresas que a gente nem conhecia, loja de imóvel planejado, loja de outras cidades que chegaram através dos nossos anúncios e as indicações dos nossos amigos? Fala para a turma aí. Como raios a gente foi parar nesse mercado? Eu vou contar um pouco, falar até dele mais, né? Porque às vezes fica meio acanhado de querer falar que é bom. Como raios a gente foi parar nesse mercado? Poxa, eu vou falar mais nesse caso agora de Rondinelli do que de mim. Conheci Rondinelli trabalhando numa franquia. Vou tomando uma água certo? Aqui. Trabalhando numa franquia, eu conheci Rondinelli. Na época, quando ele entrou na empresa, eu estava concorrendo a mesma vaga que ele. Fiquei irado porque o infeliz entrou na empresa na época. Por quê? Eu estava como atendente. Eu estava como atendente de call center nessa franquia. E como líder de call center na época, e eu tava doido para ir para a área de marketing. Foi onde eu estudei, na faculdade e tal, então eu queria. Era a tua área de formação. Era. E esse cara aqui, engenheiro... Tinha caído por absoluto acidente, eu mudei de cidade no meio de uma pandemia. E vai para lá, aparecendo e tomando minha vaga, eu formado. Acabei caindo por acaso, porque era uma empresa perto da minha casa e que estava oferecendo salários melhores do que os salários de engenheiro da região, para trabalhar com análise de marketing, né? O cargo era analista de marketing, que era o cara que ia cuidar dos anúncios no Facebook, no Instagram e no Google, por exemplo. Isso.
Aí o que acontece? Depois de um tempo que ele entrou nessa vaga como gestor de tráfego lá na franquia, eu acho que um mês e meio, 2 meses depois, eu fui para o setor de análise de dados. Inteligência de negócio. Então o que aconteceu? O caba que eu tinha ficado com raiva, que ele tinha tomado minha vaga, foi o cara que eu mais conversei sobre as informações da empresa. Sim. Que era justamente o quê? Todo dia era, Rondinelli, tá aqui as informações. Olha, marketing bicho, baseado a pesquisa, em dados. é isso. Então a gente começou a ter essa junção de forças no trabalho. Além disso, eu também fazia automações. Então tinha coisas que ele tinha que baixar uma planilha no clima tempo. Eu fui lá com Python, cara, Sim, toma aí. Verdade. Então a gente começou a ter essa interação maior, eu mostrando, cara, eu não tenho só habilidade de administração, não é só marketing, tem automação, tem outras coisas que dá para agregar. Até certo ponto, desse cara aqui dentro da franquia tá fazendo investimento, passando pela mão dele de 150, 100 mil, 180 mil reais por mês. Eu acho que no total de mídia, no tempo que tu passou lá, tu investiu quanto? Assim. Cara, eu passei mais ou menos 1 ano e 8 meses e a operação aí ela variou de 10 a 250 mil durante o intervalo, né? Então, se pegar uma média, acho dá que uns 2 milhões e pouco. Facilmente uns 2 milhões de mídia. E aí, dentro dessa jornada, né, como as empresas têm se desenvolvido em utilizar anúncios, a gente ia para os cantos, eu e minha esposa, e os amigos começaram a indicar, porque eu trabalhava numa marca que investia muito em tráfego. Então, por mais que ninguém tivesse um motivo para confiar em mim, poderiam confiar na empresa que tinha me contratado. Olha, esse cara aqui faz o tráfego daqueles caras ali. Eu não vou falar o nome da marca aqui, porque a gente pode até ser processado por isso, por uso indevido de marca, né? Mesmo que a gente tenha passado por lá, é história, mas vamos privar, né? Rolava essa carta branca dos colegas, o Ronde faz tráfego de uma grande marca aí, investe pesado lá, e eu não tinha como negar, a turma vendia meu peixe e eu dizia, cara, é verdade mesmo. A gente cuida de muitas lojas pelo Brasil e a gente investe pesado. E aí começaram a surgir os primeiros clientes. O primeiro cliente é um que está com a gente até hoje, que é uma loja de moda infantil e tudo mais. Começou numa situação bem crítica, o esposo tinha comprado a loja para a mulher, e as coisas iam de mal a pior, não tinha orçamento mais para fazer nada, eles já tinham tentado social media, designs, etc., e nada tinha resolvido. E agora eles resolveram depositar esperanças em mídia paga, em tráfego pago, né? Um primeiro projeto, eu acho que nós se juntamos para fazer, foi de um site, que tu disse assim, Eric, era da tu sabe fazer site? Sim. Aí eu fiz, cara, sei. Daí surgiu a sociedade. Aí eu fiz, vou lá fazer e tal. A gente começou essa parceria. Ele disse assim, se aparecer mais clientes querendo fazer site, tu faz? Eu falei, faço, vamos embora. Sim. Aí o que acontece? Eu tinha CNPJ na época, nessa área, e Rondinelli não. Sim. Aí ele disse, aí eu falei, cara, por que a gente não se junta? E bora lá, porcentagem ali, meio a meio, a gente vai atrás de novos clientes. E aí surgiu, depois dessa empresa de imóveis planejados, veio também a loja de roupa, de moda infantil, e a gente foi atrás de novos clientes e assim foi crescendo a agência, enquanto a gente também trabalhava na franquia. Logicamente, por ética profissional, a gente não trabalhava no mesmo segmento que a franquia trabalhava, a gente trabalhava em outros setores. Isso foi bom para quê? Também. A gente até dizia, olha, a gente não pode... Os nossos clientes, eles tinham essa relação de mandar mensagem sempre à noite, porque sabiam que de dia a gente era carteira assinada mesmo, aquela coisa muito transparente. E ficou comum o pessoal querer falar com a gente de 11 horas da noite, 10 horas. Até hoje eles mandam mensagem domingo à noite e tal. E aí, a grande fagulha mesmo pra gente pular do paraquedas e sair da CLT foi quando surgiu o projeto de vender franquias pelo Google dentro dessa marca. A gente fazia marketing digital para as lojas físicas. Mas um belo dia o CEO chegou lá e falou assim, cara, o que acontece se a gente tentar vender franquia pelo Google aí? E eu ainda me lembro que ele costumava brincar até com a aceleração das informações que ele pedia para os funcionários, né? Então ele falou isso numa quarta e a gente disse assim, e aí, você quer rodar isso quando? Né? O time tinha muita vontade assim, de fazer as coisas acontecerem. E aí ele falou, não, já era para estar no ar. No dia que ele falou isso, ele disse que já era para estar rodando. E aí o Eric se envolveu no processo, a gente tinha um coordenador de marketing publicitário, né? Tinha um rapaz lá que fazia, um senhor já, né? Que inclusive, ele era o diretor da faculdade que eu tinha feito. Então, o cara lá fazia o fechamento da venda das franquias, né? Para os franqueados.
e eu fui incumbido de fazer o pré-vendas. Do nada eu saí da análise de dados e fui para o pré-vendas, porque a demanda estava grande. Exato. Antes de chegar na parte da demanda, né, juntamos as forças, Eric fazia páginas, o Cris também. Sim, fazer. Eu já fazia o tráfego e ele dizia assim, olha, se der certo a gente contrata uma pessoa, mas vamos fazer um teste. E aí Eric saía dos dados do BI para atender a demanda que chegava do Google. Na época minha esposa foi contratada como a primeira pessoa do time comercial, nascia um time comercial aí, eu nunca tinha visto isso de perto e a gente pôde ver coisas que estão escritas nos livros, a gente pôde vivenciar na prática, que são as empresas se organizando, tendo um time de vendas interna e recebendo demanda da internet, cumprindo um processo interno ali de fechamento de negócio. E aí, pela própria disponibilidade dele em investir mais, aquilo eram sinais que o projeto estava dando certo. E depois de um tempo, teve uma época que eu era comissionado pelas vendas também, então me lembro que um mês que a gente bateu recorde, nós simplesmente vendemos 17 franquias dentro de um mês só. Uma franquia, ela envolve um negócio de aproximadamente 140 mil reais. Então, dentro de um único mês, a gente vendeu mais de R$ 1 milhão de franquias. Dentro de 11 meses, a gente estourou muito mais esse número e eu ainda até me lembro que, assim como eu tive o prazer de participar do estágio do projeto, eu também participei de uma das principais paradas. A minha esposa foi substituída por mais 6 pessoas no time comercial. Ela foi para outro setor que chamava onboarding, onde eles cuidavam das instalações de lojas. Minha esposa também é arquiteta, então ela foi bem encaminhada para o setor de onboarding. E depois o time de instalação simplesmente não deu conta dos negócios que já estavam assinados. Então foi na época que o CEO chegou lá e falou, dá uma parada, porque não deu. Mas aí a gente já tinha feito muito dinheiro. Para de anunciar que eu estou vendendo demais. Oh, que sonho. Então, neste momento, a gente percebeu assim, cara, tem muitas outras empresas que podem estar precisando disso, mas para você ver como as coisas são. Por mais que tivesse um negócio que tivesse faturando milhões ali, desde esse período para cá, nós como agência, mesmo prestando serviço até hoje, atendendo empresas até hoje, inclusive, estamos disponíveis para a absorção de novos clientes. A gente percebeu que a realidade era ainda mais difícil do que a gente imaginava. Ou seja, a maioria das empresas não consegue segurar a estrutura que uma agência exige. E aí, onde formamos o produto de educação, junto com os últimos sinais, como o dos clientes em aprender, né? Como eu já falei no tópico anterior, e também como o caso do Guilherme, teu amigo, né? Isso. O Guilherme... É um caso muito curioso. Eu já conheço ele, acho que desde 2014, por aí. Quando foi agora, recentemente, em 2024, ele me chamou e disse assim, Eric, eu quero ir para o digital. Aí eu disse, mas tu vai vender o quê? Ele fez, eu não sei. Eu quero vender. Eu fiz, como é que tu vai vender se tu não sabe, cara, o que tu quer vender? Ele fez, não, eu sei que vocês sabem isso, eu quero que vocês me ensinem. E, inclusive, que você, Eric, me ajude a procurar um produto. Foi uma condicionante que quando o Eric trouxe esse desejo do Guilherme, eu até falei assim, Eric, a gente nunca vendeu curso para ninguém, o que eu coloco como condição mínima para eu atender? Beleza, eu te ensino. Tu quer aprender? Eu ensino. E eu vou te cobrar por isso. Só que eu só começo a te ensinar depois que a gente chegar num produto. E vou até te dar uma garantia. Pode criar um grupo de WhatsApp aí para a gente te ajudar a identificar, nem que você queira trabalhar de graça para alguém. Arrumei um dentista aqui, um consultório, onde eu vou fazer o marketing dele para aprender. Se você quiser comprar a nossa mentoria para aprender a fazer para alguém e garantir que você tem essa habilidade, mas você tem um bom produto, tá fechado o negócio. Caso contrário, não, porque sem um bom produto, marketing não tem resultado nenhum. Né? E aqui a gente faz uma menção aos fundamentos, né? Isso. Um caso muito curioso. Essa questão de fundamentos, o que a acontece? Importância dos fundamentos na hora da concepção do negócio e do produto, de escolher quais as margens do produto, enfim. Essa análise, mesmo o Guilherme, ele também é formado, ele mesmo o Guilherme sendo formado em administração, ele também se formou ali próximo da época que eu me formei, ele veio atrás de mim e disse assim, Eric, bora atrás do produto, vamos pesquisar, vamos fazer um planejamento de negócio, um planejamento estratégico, que também tem ferramentas que a gente vai falar dentro do módulo de fundamentos, tem uma aula falando sobre isso. Poxa, qual é o mercado, quais ferramentas que a gente deve usar para encontrar um produto certo, qual é o segmento melhor, como criar produto, o que é o ciclo de produto. Então a gente foi atrás dessas coisas. Então mesmo o cara sendo formado, ele veio atrás da gente. Por quê? Como eu tinha falado,
a gente estuda na faculdade, mas a prática Sim. que vai levar à perfeição, como tem essa frase, né? A prática leva à perfeição. Então, por eu tanto ter praticado, por eu estar no mercado aplicando, ficou mais simples para mim para dizer assim, Guilherme, lembra da aula tal? Lembra da teoria tal? Depois de ter É visto a turma assim. de Santa Cruz sem dinheiro para conseguir bancar uma agência, depois da gente ter visto lojas entrando em situação de colapso com a gente, Sim, porque o produto não estava vendendo. Então, depois de muita experimentação teórica e prática, é, a gente foi estruturando os módulos de forma a te municiar não só com habilidades de marketing, mas como de empreendedorismo também, para que você tenha sucesso. Se você está aqui até agora, certamente você quer um modelo onde você possa ter dinheiro no bolso. Só que até chegar nesse resultado, você precisa cumprir algumas etapas de exato. implementação. E para você ter noção, né? A gente tinha falado, poxa, você está ali estudando na sua faculdade como profissional liberal algo específico. Mas como eu te disse, às vezes até a pessoa que tenha feito administração tem dúvidas. Sim, Coisas que por essa nossa vivência, essa nossa história, a gente consegue ajudar a pessoa a aplicar. sim, Ter ali um passo a passo, ter um mapa que você consegue guiar, ter uma jornada para exatamente. você seguir, né? Exatamente. Então, por falar em jornada, aqui a gente começa a te apresentar como é que funciona basicamente a tua jornada dentro do AGI. Então, cara, sem dúvida nenhuma, e olha que loucura, eu tô te dando uma instrução de bom uso aqui fora, antes mesmo de você se tornar aluno. É a nossa premissa do não pule. Então, Isso. dentro do curso, você vai ter aulas com este homem aqui. A gente já trocou muita ideia sobre isso. Eu conseguiria falar sobre o assunto contigo também, mas a gente colocou na mão dele, pelo fato de ter muito mais expertise, pelo fato de ter passado alguns anos sendo mentorado, inclusive pelo CEO da grande marca que a gente trabalhou, né? Foi teu professor Sim, na foi meu professor na universidade. faculdade. Então, cara, lá por dentro do módulo de fundamentos, o Eric vai te apresentar basicamente tudo que vai te tornar um nutricionista, um advogado, um personal trainer, não tem como. Não tem como. Alguém da tua área vai ter que te ensinar mais técnicas sobre isso. Agora, um empreendedor melhor é impossível você não se tornar um empreendedor melhor quando você tem noção, quando você sabe Exato. diferenciar o que é custo variável de um fixo, quando você Sim. sabe o que é um CAC, o que é um LTV, quando você Fazer a aprende a precificação. construção de planilha de demonstrativo de resultado e exercício. Muitas vezes trabalho que o seu contador deveria te ajudar a fazer e não faz. Não, A não. O gente viu contador, isso no no mundo máximo, ele vai prático. dizer assim: olha, tu gera nota fiscal assim, aí você me manda depois. É. Acabou, no máximo. Então, a assessoria financeira que poderia ser dada pela contabilidade, a gente vai te ensinar a fazer. E depois que você tiver com esse alicerce de fundamentos de negócios, aí a gente vai para os tópicos de marketing. Tópicos esses que também estão escritos em alguns livros. A gente trouxe uma biblioteca realmente de livros e cursos online, além da experiência prática que a gente teve, para compactar dentro de um produto só. E aí a gente vai passar por base de comunicação, migrando para depois para a parte de tráfego pago, entendendo bem os fundamentos de tráfego pago, entendendo bem a usabilidade das ferramentas, aprendendo um pouco sobre rastreamento, que você já está na última fase do curso, onde você chega nas demandas de tecnologia, onde a gente encontrou modelos replicáveis, onde você não precisa programar. Definitivamente você vai pegar modelos de templates que a gente já tem, que a gente utiliza aqui, inclusive no rastreamento desse vídeo de vendas. A gente sabe qual é a porcentagem média do vídeo que as pessoas estão vendo. Exato. Então a gente vai te ensinar a fazer isso, a organizar uma estrutura de dados para chegar lá no final, você fazer um curso básico, não é um curso básico, é um curso objetivo de páginas, né? É, bem simples. Eu não vou ficar ensinando a programar do Para zero criar um ou site. explicar o que é HTML e CSS. Não, nada disso. Eu vou te ensinar a fazer a instalação no início. Compra do domínio, Sim. aonde comprar a hospedagem, como colocar o domínio na hospedagem. Se Isso. você não sabe o que é isso, não se preocupa. Tem aulas específicas para isso. Depois, como instalar plugins, temas, para você colocar, por exemplo, tem plugin para você colocar o código de rastreio, que é uma coisa que é do tráfego pago, que Exato. ele gera o código do pixel, código do GTM e instala dentro do site. Tem plugin para isso que eu vou mostrar no site. Então, mesmo que você não saiba nada de criação de site, criação de página, eu tenho um módulo só sobre isso. E ainda por cima, Eric, eu não tenho logo, eu não tenho cores, eu não tenho uma Nem, ideia
visual. Porque o que Sim. acontece? Já aconteceu de muitos clientes virem pra gente e dizer assim, Eric, eu só tenho uma logo. Te vira. Eu tenho que ir atrás de cor, fontes que combinam. Sim. Então, eu vou te mostrar como eu uso o ChatGPT para ajudar em combinação de fontes. Quais são as ferramentas que eu uso para fazer, por exemplo, cores análogas, cores opostas, cores monocromáticos. Então, eu vou mostrar ferramentas para te ajudar na criação de um design. Lógico, não é uma formação de design, mas é uma forma de você usar ferramentas para conseguir construir um site bonito. Onde buscar referências. Então, assim, mesmo que, de novo, você não tenha conhecimento nenhum de design, você vai conseguir sair com uma página de vendas, uma página de captura pronta para você utilizar. Beleza, vou aprender princípios da administração, vou aprender um pouco sobre tráfego, vou aprender a fazer páginas, porque eu não dependo de ninguém, não dependo de agências, mas o que eu vou fazer na prática? Pelo menos o centro da coisa, né? Então, para que você tenha em visual, transmite a tela aí pra gente, eu vou... Pode até comandar o computador, Eric, faz mais para você e a gente vai conversando, né? Aqui existe essa ferramenta, o planejador de palavras-chave do Google, né? Onde você consegue identificar oportunidades de vendas a partir do que as pessoas pesquisam, né? Então, para todo tipo de profissional liberal, por exemplo, onde as pessoas têm muita consciência, todo mundo sabe o que é um advogado, todo mundo sabe o que é um nutricionista, dentista, nomes de tratamentos, médicos, nome de exame, clínica, tem sempre alguém pesquisando por isso. Então, Eric, coloca aí, por exemplo, um dos termos que a gente usa, né, Invisalign, que é um aparelho transparente. Você imagina, o cara tá na rede de pesquisa, buscando pelo tipo de aparelho, ele já sabe o que é, ele já tem uma noção do que para que serve, né? Uhum. A gente sempre fala aqui, quando você pergunta sobre algo é porque você já tem a mínima consciência, né? Porque quando você não sabe nem o que é, você não tem como pesquisar. Então, você aparecer, dá uma olhada no volume de buscas sobre Invisalign. Eu, particularmente, não sabia nem o que era. E essas palavras-chave, esses termos de pesquisas, Aqui é 90 eles se mil. somam. Cada termo desse que não se repete, então, por exemplo, você tem aí Invisalign e tem um Invisaling, né? A pessoa digitando errado ali, porque é um nome meio É estrangeirado. Invisalign junto, ele botou aqui Invisalign separado, né? Pois é, um tá Invisaling, né? E o Uhum. pessoal até escreve meio errado, né? Invisalign. Tá certo, né? É, porque eles Invisalign. colocando. Ó, É Invisalign porque. preço. Vamos Isso. pela Tem diferenciação. Invisalign, é porque é tudo junto, Invisalign. O pessoal bota um line É, separado. isso. Quando você pega Invisalign e Invisalign preço, você está falando aí de mais de 100 mil buscas mensais, Isso. porque se soma quando os termos não se repetem. Então, um dos nossos clientes aparece imediatamente após a pessoa pesquisar pelo termo. Bem simples, né? Então, vai lá na jornada de consumidor, Eric, ali no Funalytics. Assim mesmo? Aqui. Isso. Então, por exemplo, por mais que a gente te ensine a criar conteúdo, o conteúdo ele não deve te fazer de refém, principalmente no começo. É, Você no tem que início. começar pelo que importa. O negócio só vai superar as primeiras pedaladas, a bicicletinha lá, né? Quando você tá criança. Você só vai entrar em equilíbrio se você acertar as primeiras pedaladas. Então o negócio só vai entrar em equilíbrio se ele fizer as primeiras vendas. Então, logo de cara, a gente vai te ensinar a fazer anúncios, aproveitar essas oportunidades escondidas do Google e imediatamente após a pessoa pesquisar pelo teu termo, ela vai cair na tua página de vendas. Então, essa página de vendas, ela tem uma estrutura lógica onde ela tem função de vender por você. Então, Isso. existe uma lógica para a construção de um vídeo de vendas como esse que você está assistindo. Existe uma lógica para a construção de uma narrativa de página de vendas que converte, onde você vai basicamente conversar com a pessoa enquanto está dormindo. A pessoa acessou seu site, ela está vendo informações lá para você, que Uhum. vão variar entre histórias do teu produto, histórias do teu cliente, prova de que ele funciona, quebra de objeção, argumentação lógica para que aquilo faça sentido, né, para quem está pesquisando por ali. E a depender do que você vende, às vezes essa estrutura é até mais simples ou limitada pelo conselho. Então imagine que um escritório de advocacia ou até mesmo um consultório médico, ele não pode abusar das provas, né? Ele não pode utilizar prova Isso. social de maneira excessiva. Um médico, ele não era, pelo menos não era permitido pelo CRM até pouco tempo a falar um pouco sobre casos de sucesso. Hoje já tem uma certa flexibilização sobre esse assunto,
Mas é de se imaginar que um psicólogo ele tem que ter uma certa ética e um cuidado a mais ao falar dos seus cases de sucesso. Pra não ficar tão na cara, porque é Comparando legal. a uma loja de roupa, uma alfaiataria feminina, por exemplo, que a gente viu muito a Patrícia, né? Pô, Uhum. as clientes, por exemplo, aluno de personal trainer, o cara até quer aparecer e tal, pô, posta meu caso aí, que eu emagreci, perdi 20 quilos, é maravilhoso, mas certas histórias, certos resultados não podem ser compartilhados. Mas mesmo assim, existe uma lógica, isso aqui é só pra gente trocar uma ideia, uma lógica para a construção de páginas, uma lógica para a construção dos textos e dos vídeos da página. Beleza? Tudo isso vai ter preparo dentro do curso. Além de começar pelas vendas, análise de como que eu começo a investir em tráfego. Com quanto, por qual fonte, como é que eu tomo essa decisão dentro do módulo de tráfego pago. Acredito que as pessoas tendem a achar a parte mais importante do curso, o que não é uma verdade absoluta. O processo de vendas ele é um corpo em equilíbrio que você tem que estar olhando para várias partes dele, né? Então, cada vez mais eu percebo que a gente precisa utilizar um pouco de várias habilidades e não muito de uma habilidade só. Você vai precisar aprender um certo limite, até um certo limite de tráfego pago. O resto da sua energia você tem que deixar para cuidar do seu negócio, atender o seu cliente, saber fazer uma página básica que funciona, que tem uma lógica e tudo mais, sobrar tempo para produzir seus reels e assim você ir adquirindo clientes e ganhando conhecimento digital. E na mesma situação é o site. Você às vezes não precisa viajar e criar um site da NASA para vender um produto que é simples. Inclusive, dentro das aulas eu até comentei um pouco sobre isso. Que eu falei, poxa, quando eu não ter um vídeo de vendas, por exemplo, no site? Às vezes o próprio anúncio é o vídeo de vendas. Quando tem um site. E quando ter o site? Às vezes não precisa. Sim. Você pode sair do anúncio direto para o WhatsApp, direto para um formulário. Às vezes o site é só um formulário, uma coisa simples. Então, até analisar isso, quando tem necessidade ou não de você aplicar uma certa ferramenta, a gente vai estar ajudando nesse processo. Então, até esse ponto você entendeu que, por exemplo, se você for contratar uma construção de site dessa, vai ser 700, 800, R$ 1.000, R$ 1.500 para construir um site, por exemplo, para a tua empresa. Contratar um gestor de tráfego barato, o cara que está começando agora, ele cobra quanto? Cara, o Juninho ali, que ele nunca fez nenhuma... Se o cara sabe pelo menos fazer anúncio no Google, vai. Ele sabe fazer no Google, sabe fazer no Instagram. Isso. Pelo menos esses dois. E sabe fazer um sitezinho. Porque para anunciar no Google tem que ter um site. Certo, mas ele não vai cobrar o site. Site é por Tá, fora, o site né? é por Esse fora. valor Mas que eu o cara disse. básico do básico, que A sabe usar mensalidade. as duas ali, ele vai cobrar R$750 pra você. 750. O cara que sabe anunciar no As Google e na duas. Meta. Isso. Beleza. E o Por custo de mês. agência, a gente já falou aqui. É R$ 1.500, R$ 2.000 para a agência tomar conta, fazer alguma página ou outra ali, às vezes tem custo adicional. Então, esse normalmente é o valor. Sim. E sem enrolar demais, quanto a gente vai cobrar? Tá aqui nessa página. O valor hoje atual é R$ 2.500 no ano. Uma coisa que a gente cobrava no mês para fazer. E você pode dividir em 12 vezes de R$ 249, R$ 250. Porém, se você está assistindo esse vídeo agora, vai lá no final da página que pode ter o cupom de desconto. Sim. Para primeiros alunos, para a primeira turma. Então, dá uma olhada aqui embaixo, lá no final do site, que vai ter o cupom. Você pode usar esse cupom no checkout, que o valor não vai ser os R$ 250 por mês. Vai ser menor do que isso. E só isso já justifica e muito o custo do que a gente está cobrando aqui. Exato. A oportunidade de você ter um material digital onde você consegue se preparar na hora que bem entender para poder se encontrar ao vivo com a gente uma vez por semana. Então hoje a gente tem esse modelo onde queremos ajudar os alunos durante os seus processos de implementação e também queremos que os alunos ensinem os outros com os seus problemas. Né? Isso. Então a gente fazer uma comunidade onde todo mundo possa se ajudar em determinadas reuniões sobre determinados assuntos, é muito provável que você tenha a oportunidade de colocar o seu problema na tela e aparecer ali para quem está com a mesma problemática que a tua. Então a gente vai ter uma chamada semanal no Meet ou no Zoom. Exato. Com a turma, com o pessoal que estiver adquirindo o nosso curso. Então por isso que eu falei lá algumas vezes no início, né? É um curso barra mentoria, porque a gente vai estar ao vivo com você. Então tem alguma dúvida em alguma etapa do projeto,
Ah, Eric, na aula de fundamentos tive dúvida nisso. Rondinelli, eu não consegui implementar tal coisa, não encontrei porque a plataforma atualizou. Os A botões estão gente se vai estar escondendo. toda Exatamente. semana tirando dúvida de vocês. Exato. Então, custando muito menos do que a maioria das mentorias do mercado, né? Hoje, o mercado de mentorias ele se tornou bizarro, né? É, Os caras querem te cobrar aí 5 mil por mês, 10 mil reais por mês. muito caro. Então, distante da realidade dos programas mentorias, distante da realidade das agências, não que a agência esteja com preço errado, elas estão com preço certo, é isso mesmo. É. A realidade brasileira que é outra. Tudo milimetricamente ajustado para resolver o problema de você, empreendedor que está começando, você dono de pequena empresa ou profissional liberal. E aí, cara, uma pergunta muito comum, até mesmo para a gente como agência e agora como professor, vai fazer total sentido também dentro de todo o projeto. A turma tem muita ansiedade sobre em quanto tempo aparecem os resultados. Eu gosto muito de dizer que o resultado, ele é a primeira venda. Ele é um norte. Se tu tiver como anotar essa tarefa, cara, quanto eu gastei até eu chegar na minha primeira venda, pode ser um excelente balizador, porque você tem como começar mais devagar. É evidente que tem teste que dá para fazer isoladamente, numa fonte de atenção ou numa fonte de intenção. Existe a possibilidade de você adquirir seus primeiros clientes até mesmo sem tráfego, né? É possível você Sim. criando conteúdo ali, as pessoas que te conhecem, elas tendem a te indicar ou até mesmo a comprar teu produto. E quando você chega na primeira venda, você tem que ir para a segunda e enésima venda. E quanto mais mapeado está o seu custo de aquisição, né, quanto mais você consegue replicar um custo sustentável e diminuí-lo ao longo do tempo, melhores serão os teus resultados. Uma coisa que acontece muito em alguns negócios também é o seguinte: às vezes o cara até vende, mas não o suficiente para dar uma certa margem, um certo prolabore, né? Tem muitas pequenas Sim, empresas tem que se muito. assustam com isso. Então, por exemplo, dentro de loja de roupas mesmo, que é um negócio que a gente tem muita afinidade, digamos que o cara ali tem um compromisso de 3, 4 mil reais com aluguel. Quanto que ele precisa vender para pagar só o aluguel? Sim, Tendo em interessante. vista que a margem das lojas de roupas é mais ou menos 40%, ele vai ter que vender ali 10 mil reais só para ele ter a margem do aluguel, né? Então não é que não foi bom, às vezes é o compromisso financeiro que ele tem que é muito alto. Então que você saiba distinguir isso, o que é resultado, o que é custo de aquisição e o que é ponto de equilíbrio, break-even, que também vai ser recomendado, vai ser orientado dentro dos módulos de fundamentos. Exatamente. Vai ter planilha para você conseguir metrificar, ver essas Uhum. coisas mais na sua frente, né? Na sua cara, porque às vezes fica tudo na mente e numa planilha fica muito mais organizado Sim. essa situação. E aí, para quem chegou até aqui, é muito provável que você tenha gostado de algumas ideias, mas aí você tem um outro problema. A falta de confiança em si mesmo de aprender uma habilidade nova. Você viu que a gente falou ali sobre habilidades de texto, vídeo, tráfego e confecção de páginas. 4 principais. Você pode pensar assim, pô, eu não tenho tempo de aprender tudo isso. E o jogo do marketing, ele também te ensina a você dosar e fazer escolhas, né? Então, o que você prefere perder, tempo ou dinheiro? É. Isso é uma pergunta que você deveria se fazer. E, infelizmente, tem muita empresa que perde os dois. Os dois. E não tem como ganhar tudo. Alguma coisa você vai ter que dispor. Então, cara, se você não vai aprender e você também não vai injetar para que alguém faça para você, não vai acontecer nada. Se você já entendeu que não tem como injetar, então que você se doe e possa aprender para até mesmo no futuro poder cobrar alguém, porque uma outra dor muito latente no mercado é depender muitas vezes da honestidade dos terceiros, depender de promessas vazias, etc. Então, do lado de cá das agências, é sempre muito delicado a gente falar de marketing, porque marketing não faz milagre, né? Outro dia eu estava fazendo uma pesquisa sobre o índice de satisfação das agências de marketing e naturalmente ele é um negócio que ele tende a trazer um resultado não muito feliz mesmo para os contratantes, porque a mensuração do resultado não é algo simples. Não. Você não pode falhar nada na parte técnica, que é a parte do lado de cá.
Mas do lado daí você não pode falhar nos fundamentos. E a gente vê muito empreendedor que não sabe emitir uma nota fiscal. Não entende nem sobre as métricas do próprio negócio, não entende os processos do próprio negócio. A gente já participou de implementação de e-commerce que a turma ficava absolutamente perdida, não sabia, não tinha ideia como é que ia entregar os produtos. E você tem que identificar em que ponto está errando. Uhum. Às vezes você pode pensar, poxa, mas foi no tráfego pago, e de repente foi na comunicação que você errou. Sim. Então o tráfego pago estava fazendo certo. Porque a gente já viu aqui situações de empresas que trocam de gestores de tráfego várias vezes e quando a gente pega o projeto, poxa, o projeto de tráfego pago estava certo. Tende a falhar. Só faltava a comunicação estar correta. Sim. Então é por isso que a gente tem módulo de tráfego pago, de comunicação, para justamente ter todo esse auxílio e a sua visão ser mais ampliada ou até dentro do mesmo projeto, para poder cobrar, perdão, para poder cobrar uma agência quando for necessário. Poxa, eu sei o que eu estou fazendo e já aprendi sobre isso, sei aplicar. Então, por exemplo, agora você pode estar iniciando com a agência interna. Só você, como eu falei lá no início, você e um funcionário. E agora você vai começar a terceirizar para uma agência. Sim. Porque agora você tem caixa para fazer isso. Você vai dizer assim, poxa, eu quero focar só na criação de conteúdo e tráfego pago, criação de site, eu vou deixar na mão de pessoas que são especializadas nisso. Eu quero mais focar em criação de conteúdo. Quando for lá na frente, você vai cobrar e dizer assim, poxa, gestor de tráfego, vamos fazer a campanha XYZ, vamos fazer um site que tenha esse padrão aqui, e aí você vai ter o seu negócio na mão. Não só na hora da venda, mas também no marketing. Exatamente. Então, a importância de aprender sobre o processo como um todo vai te deixar muito mais tranquilo, vai te dar oportunidades e vai te dar condições de jogar o jogo mais profissionalmente lá na frente. Se tem uma coisa que você não perde nessa vida é o estudo, né? Os mais Sim. antigos diziam isso, educação é a única coisa que não tiram de você. Vale a pena de verdade aprender sobre marketing, aprender sobre empreendedorismo com isso aqui. Outra hora eu estava contando para o Eric que eu fiz engenharia elétrica com ênfase em potência pela Universidade Federal do Acre. E a turma adora dizer que engenheiro já vem com uma habilidade natural de finanças e quem sabe até de O cara é bom em administração de matemática, empresas. Né? Exato. Mas eu sinceramente preciso te falar. Quando eu migrei para esse mercado, eu já trabalhava há 7 anos no mercado de engenharia, conheci bem a parte técnica, conheci a parte de gestão, eu fui gestor de contratos também, fazia reunião com contabilidade, já sabia o que era uma DRE, uma análise profunda de finanças contratuais, mas ainda tinha muita coisa para aprender a nível de administração de empresas, e que a faculdade não ensina. Lá eu vi circuitos elétricos, enfim, eletrônica, entre outras matérias. Então, matérias que deveriam ser vistas por qualquer profissional, desde aquele que quer montar seu escritório de advocacia, um consultório da saúde, uma loja, uma empresa de prestação de serviços, você de repente que vende seu serviço de pintura, jardinagem, você pode ser o carinha que dá manutenção no ar-condicionado e vende seu serviço, tudo isso é um negócio e cada negócio tem suas variáveis para serem tratadas, né? Inclusive, tu já tivesse sociedade antes, né? Nesse ramo de Sim, engenharia de elétrica. projetos, sim, tive escritório de projetos e tudo mais, então tinha muito para aprender. Tive a oportunidade de trabalhar na franquia, que era uma empresa fundada por um administrador nato, né? Professor universitário, foi professor do Eric, e depois aqui como agência, eu também falo para as pessoas que todo mundo tem sua grande oportunidade na vida, e eu acho que trabalhar como agência foi uma oportunidade de ver os negócios por trás das cenas, né? Vários modelos de negócio. A gente via as pessoas sofrendo com problemas completamente distintos. Então a gente já sabe o problema do varejo, o problema do serviço, o problema do cara que vende cachorro, o problema do cara do móvel planejado, né? Um baita modelo de negócio, por exemplo, mas que ele tem suas épocas de baixa, você tem que ter um caixa. Normalmente aqui na cidade que a gente fala, a turma opera com... Eles fornecem o projeto gratuitamente e ganham se fechar, né? Então, o projeto é de graça. Você faz um projeto ali de 200, 300 mil, a minha equipe já está trabalhando e não vendeu ainda. Então, o cara não faturou. Então, ele tem essa inversão dele jogar com o risco da mão de obra de projetos. É um risco do negócio. Analogamente, um escritório de advocacia que a gente atende agora, né, quando eu gravo esse vídeo, tem poucos dias que a gente saiu dessa reunião. O direito trabalhista, por exemplo, é quase sempre uma ação de médio e longo prazo. Porque o cara entra com um processo, o processo vai ser avaliado e existe uma regra da ordem sobre a monetização desse tipo de causa, que é a monetização contratual
e mais uma... Agora eu não vou lembrar do termo que o menino falou ainda essa semana, mas ele é como se fosse uma... Dentro dos termos lá jurídicos, tem tipo uma custa processual. É algo semelhante a isso, onde o juiz atribui uma pequena mora, que pode ser de 15%, de 7 a 15%, pela complexidade. Ou seja, se você é empresário e você foi processado por um ex-funcionário e a causa foi muito complexa para o escritório de advocacia que atendeu teu ex-funcionário, você vai pagar pelo trabalho dos caras. Você que foi processado. Olha que loucura. Então é muito típico do modelo do cara. E aí hoje a gente atende um escritório que atende duas áreas, a de curto e médio prazo. Médio prazo, trabalhista. Curto prazo, criminal. Então cada modelo de negócio tem sua nuance e te fazer entender isso vai te deixar muito mais E tranquilo. falando sobre modelo de negócio, né? Tem muita gente que imagina assim, poxa, mas marketing não deu certo, eu já tentei e não deu certo. Uma coisa que eu conversei com o Guilherme, quando ele estava escolhendo ali qual segmento ele ia vender, né? Qual o produto que ele vai vender? Eu falei para ele, cara, qual é o problema que tu quer abraçar? É. Porque às vezes a gente não quer abraçar o problema daquele segmento. Então ele ficou em dúvida. Ah, cara, eu vou vender como distribuidor, eu vendo um produto com valor agregado de imagem maior, ou eu faço uma venda de um produto com valor de imagem menor, só que vende mais. Aí eu fui explicar para ele, poxa, esse produto aqui que tu tem uma margem maior, ele é mais sazonal, Não tu existe pode certo e errado, ficar né? com o estoque parado. O outro, você vai ter uma imagem menor, só que a rotatividade é maior. Então, diz para ele, cara, o marketing, o jeito de você anunciar, o jeito de você se posicionar, o jeito de você precificar vai ser diferente para cada produto. Uhum. Porém, você tem que abraçar qual é o problema. Qual é o problema? Poxa, Eric, eu tenho uma concorrência muito grande em um produto. No outro, a concorrência não é tão grande, a margem é melhor. Porém, tu pode ficar com risco de não vender todo o estoque e como é sazonal, tu ficar com o estoque parado. Então você tem que abraçar o risco, ver qual é o problema e agir de acordo com aquele problema. Exato. Então, o marketing pode não ter dado certo naquele momento para sua empresa. Por quê? Porque às vezes vem a questão do gestor de tráfego estar limitado só no tráfego pago. Ele não entra na tua empresa e vai ver uma DRE planejada. Ele não sabe teus custos fixos e variáveis. Ele não sabe o que é que tu está investindo. Ele não sabe qual o valor da tua mão de obra. E às vezes ele não teve nem experiência E nem sabe perguntar. Né? ele não teve experiência em gerenciar vários tipos de negócio para te dizer, olha, eu vi que deu errado ali. Uma coisa que a gente já estava nessa escala, né? De conseguir compartilhar ideias de negócios entre negócios parecidos. Principalmente loja de roupa. A gente atendeu, o negócio que a gente mais atendeu foi escritórios, né, consultórios e lojas de roupas. Então a gente já sabe alguns problemas. Quando a gente tem contato com o advogado hoje, que eu falo sobre a área que ele atende, eu já falo, olha, do ponto de vista de resultados, você tem que ir por aqui. Do ponto de vista de estratégia de expansão, você tem que ir por lá. Às vezes você tem medo, né, de gastar dinheiro em tráfego e não ter retorno. Foi o caso de uma empresa de arquitetura também, uma empresa que a gente atendeu aqui. Os meninos eram super esforçados, já investiam muito em tráfego, mais de 5, 4 mil reais por mês com a gente, foi o caso. E eles não tinham uma noção do custo de aquisição deles. Então, imagina, a média de projetos dos caras era 50, 80 mil reais de serviço, de casa de altíssimo padrão. Então, faltava para eles duas visões. A primeira é a seguinte, uma vez eu falei para o rapaz lá, para o Marcos, o teu serviço está atrelado a uma obra de 10 milhões. 10 milhões? Casa de 5, 10 milhões de condomínio fechado. Então, qual é a porcentagem da população brasileira que tem capital para fazer isso? A menor delas. Então, quando você vende algo muito exclusivo, a energia que você dispensa para adquirir clientes tende a ser muito maior. E o número 2, muito recorrente, era a falta de tempo de gerar conteúdo. Habilidade com a câmera, a própria timidez, visita até a obra e tal. Aí teve uma bela reunião que ele falou assim, vou dobrar o investimento em tráfego, porque eu acho que eu estou investindo pouco. Eu falei, não, cara. No lugar de você botar mais 2 mil de mídia, pega 2 mil, paga um estagiário para esse cara não soltar a câmera perto de ti. Esse cara vai ser a tua sombra. Isso aí vai te dar muito mais resultado. Frigir dos ovos, eles diminuíram o volume de investimento em tráfego, ajustaram essa vela, mas em algum momento eu senti falta disso, deles utilizarem as duas coisas. Eles fizeram só uma e depois só outra.
E a fusão delas duas podia chegar no melhor CAC possível, no melhor custo de aquisição possível. Isso. Então, uma vez eu falei pro Marcos, cara, se tu investir 15 mil reais e vender um projeto de 80, tu vai estar satisfeito? Ele falou, vou pra caramba e tal. Só que o cara investindo 15 mil por mês, perdão, pro cara investir 15 mil reais, ele precisava investir quase 6 meses aí, né? É. 6 vezes 3, 18. 5 É. meses para adquirir um cliente. Então, essa falta de noção também te assusta. Às vezes você investiu em tráfego, o seu cliente custava 10 mil reais, acontece para quem vende produto de alto ticket. Investi 2 e falei, meu Deus, não deu resultado. Não, cara, o que tu vende é que é caro e tu tem que ter esse equilíbrio lá nas aulas dos fundamentos. Eric vai falar sobre isso. Exato, porque não adianta você ter um valor de um produto ticket alto, achar que vai conseguir vender com 10 reais. Não dá. Você vender um churros é totalmente diferente de vender um projeto de altíssimo Pronto. padrão. Nesse caso aí, tu falou churros. Se eu investir 10 reais para adquirir um cliente vendendo churros, tá errado. Pode ser Porque um você tem um indicador. prejuízo, porque o churros vai ser o quê? Se o churros for 15 reais, Exatamente. poxa, tu vai ter que pagar o custo da operação para fazer um churros de material e tu leva prejuízo. Exato. Então, essa é uma das óticas para quem já investiu em tráfego e acredita que não teve resultado, né? Se assustou. Algo a mais. Ainda sobre break-even, né? Que eu já falei sobre isso. A gente teve uma doceria também, Eric, muito legal esse comentário, onde faltavam fundamentos, né? A minha saída da jornada como engenheiro. Antes de cair no marketing, a gente teve uma doceria online, eu e minha esposa, aqui em João Pessoa, onde a gente mora. E o projeto, ele dava certo. Ele estava bem precificado, porque eu tinha as habilidades das planilhas e tal, eu sabia botar preço, ter um imposto e tal, ele estava bem precificado, o produto era ótimo, um pudim. Vou até colocar na edição aqui a página de pudim para vocês verem como eu estou falando a verdade. E esse projeto ele vendeu, mas tudo que eu ia fazer em tráfego eu tinha pânico de fazer errado, eu não sabia se o objetivo de campanha estava certo. Eu não sabia essa questão do custo de aquisição. Dentro do curso de tráfego que eu tinha comprado, ninguém nem falava de custo de aquisição. E eu também não sabia outra métrica vital para o negócio, que é a meta de vendas em função do ponto de equilíbrio dele. Se eu soubesse dessas informações, a gente não teria desistido dessa doceria. Tava tudo certo. Então a gente cuidou de logomarca, design, uma página no Instagram bonitinho, onde virou gestor de tráfego e tal, por causa disso. Mas a gente se assustou, falou, não, acho que isso aí não dá certo, não. Dava certo. Só faltava botar mais força. Eu deixei uma pergunta aqui. Então é exatamente um caso de falta de fundamento e investir em tráfego e não tive resultado. Não, eu tive, eu só não consegui organizar a ideia do jeito que precisava ser. Eu deixei uma pergunta aqui que é, eu não gosto de aparecer em vídeos. Preciso mesmo criar conteúdo? Muito boa. Uma coisa é criar conteúdo. Você vai precisar criar conteúdo? Vai. Mas não necessariamente precisa ser em vídeo. E até teve um exemplo de uma das aulas, a gente deu um exemplo que a gente pensou em vídeo e eu disse lá na frente, poxa, dá para fazer em carrossel. Então, o mesmo tipo de conteúdo, só que o formato é diferente. Sim. Então, você pode trabalhar com formatos diferentes, não aparecer. E aí eu vou dar o exemplo de um dos nossos clientes. Ele é dentista, ele não gosta de aparecer nas câmeras, mesmo ele sendo professor de universidade. Ele não gosta de aparecer na câmera. E o projeto todo dele é conteúdo estático, imagem, carrossel no Instagram. O site dele tem lá provas dos clientes, então as próprias clientes dele que ele fez não gosta vídeo, de gravar, mas as clientes gostam. fez vídeo mostrando lá que ele vende Invisalign e no final a venda é no WhatsApp. Então em nenhum momento ele precisou gravar. E todos esses passos a gente também ensina dentro do curso. Então se você vai gravar ou não, se você vai aparecer ou não, você vai conseguir usar as técnicas que a gente está ensinando. Sim. Agora, lógico, se você aparecer no vídeo, é muito melhor. Muito. Imagina a gente conseguir fazer um vídeo de vendas desse e só ficar na página. Não dá para comunicar tudo que a gente quer. Não tem condições. Exato. Não é exclusivo para quem aparece, né? O sucesso. Mas se você puder aparecer, pode ser uma boa prática. É algo que você consegue ir se desenvolvendo na jornada, aprendendo sobre oratória, aprendendo sobre persuasão, geração de conteúdo e até mesmo recuperando habilidades antigas, né? Então, outro dia a gente deu risada que eu disse, eu fui para uma faculdade de engenharia para não ter que decorar nada e para fugir ali das humanas, né? Olha que loucura. Depois de alguns anos, voltei para a escrita elementar, né?
Então, pode ser bom aí para o seu desenvolvimento pessoal e também desenvolvimento do seu negócio, aprender sobre comunicação. Uma coisa que acontece também é que todo mês, a cada 6 meses, as plataformas mudam. Então elas atualizam. Boa. E uma das coisas que a gente falou aqui é que vai ter acompanhamento semanal. Então qualquer dúvida que você tiver, a plataforma mudou, botão sumiu da tela. Onde é que está, Rondinelli? Rondinelli está ali praticando todos os dias Assim o como aulas tráfego pago. novas, né? Então Atualização vai das ter aulas. atualização de aulas, vai ter as lives semanais para tirar essas dúvidas. Então, mesmo que você não consiga sozinho acompanhar, então vai ter gente lá para estar ajudando você nessa evolução, né? Nessa atualização. E outro fundamento indispensável é que cada autor coloca uma coisa que a gente chama de narrativa. Né? Ele está puxando a sardinha para o seu lado de alguma forma. Isso é normal. Todo pensamento tem viés. Mas, fundamentalmente, o marketing não muda tanto assim. O que muda são as ferramentas e as estratégias a depender da época. Então, uma vez eu vi um autor falando na internet o seguinte: o primeiro cara que utilizou o telefone, ele bombou de vender e depois saturou. O primeiro cara que usou outdoor, bombou de vender, depois saturou. E as coisas vão se desenvolvendo. Então, na publicidade, existe esse efeito de saturação e perda de resultado, de performance. Então, as estratégias mudam com o tempo, mas os fundamentos não. Isso. Os fundamentos não. Às E o vezes só muda a fundamento? ferramenta mesmo, né? Exato. E o fundamento de que a digitalização está se desenvolvendo é algo que dificilmente vai mudar. Então, hoje, dentro do mercado de produtos digitais mesmo, até pouco tempo atrás, a turma vendia só com um checkout automático, onde você compra 100% pelo site. Hoje em dia, faz sentido ter um time comercial para vender ali treinamentos. Foi só uma pequena variação do mercado, mas o mercado da educação não acabou e, pelo contrário, está distante disso, mas é normal que pequenas coisas possam mudar de lugar. E ter times, como nesse caso aí o Inside Sales, Uhum. são times comerciais que existem desde os anos 80. O mesmo fundamento que a gente viu lá na franquia. Era o famoso time de telemarketing. Isso, É a mesma exatamente. coisa, só que agora deram um nome chique para coisa. Então, fundamentalmente, as coisas não mudam tão rápido assim. Beleza? Uma última pergunta aqui. Uhum. E se eu aprender e mesmo assim não vender? Uhum. Eu vou responder isso aqui. Legal. O que acontece? Aconteceu com a gente isso. A gente sabia. E a gente não estava vendendo a assessoria de marketing, por exemplo. Sabe por quê? Porque a gente não estava alinhando o produto com o cliente. Sim. Então, essas técnicas de alinhar o produto com o cliente, fazer a precificação, os 4Ps e tal, a gente também está ali ajudando você, ensinando, dizendo, olha, faz assim, faz assado. Então, existem também técnicas para isso. Às vezes você está tentando vender uma coisa que não está vendendo para o público certo. Não está pedindo o mercado. O mercado estava pedindo outra coisa, a gente falou sobre isso aqui durante isso, o vídeo. Então a gente tentou vender para Santa Cruz uma assessoria de 2 mil, 3 mil no total, né, com investimento em tráfego, só que a pessoa lucrava 3 mil. A gente nunca ia vender. Então, se aparecer essa pergunta, poxa, aprendi, eu não consegui vender, poxa, vamos olhar de novo. As chamadas semanais é para isso. Eric, eu fiz tudo o que vocês estão ensinando, estou com o meu produto, não estou vendendo, o que é que está acontecendo? A gente vai lá na chamada, com você no Meet, no Zoom, e dizer assim, olha, traz aí o teu produto. Vamos ver os números aqui. Pode abrir os números para todo mundo aqui que está na aula? Pode? Pronto. Não pode, então tá bom. Só me diz aí as porcentagens. Aí a gente vai analisar isso e ajudar você dentro do Meet. O que a gente não quer é só fazer um curso, deixar você ao léu e dizer assim, a gente já gravou, tu não aprendeu porque não quis, velho. Exato. Não, isso aí a gente não quer fazer. Então, querendo ou não, isso já é um tipo de garantia. É que a gente vai estar ali com você para tirar a sua dúvida. Só basta, de novo, você assistir o curso, aplicar, não conseguiu, vai para a chamada. Agora, não adianta também chegar lá na chamada e dizer assim, Eric, não deu certo. Você fez aquilo. Você sabe o que estudou, é isso? Não, volta para lá e estuda. Mas o que é isso? Opa, espera aí, se está com dúvidas, é porque não assistiu, aí vai ter que voltar para assistir. Agora, se mesmo assim acontecer isso, não conseguir vender, a gente vai analisar o teu projeto no Meet para ver o que é que está dando de errado. É isso aí. Beleza. Então, algo a mais? É isso. As principais dúvidas que o pessoal aqui mandou também, que a gente pesquisou,
Muito no bom. mercado são essas. Muito bom. Então, estão abertas aí as inscrições. Se você chegou até aqui, você está muito consciente, basta clicar no botão para que você parta rumo à autonomia, rumo a investir num processo de marketing e estimular as vendas do seu negócio, não apenas torcer para que elas deem certo Exato. por acaso, né? De colocar um pouco do controle na sua mão para que a sua empresa possa expandir e assim sobreviver, beleza? Então acho que era isso. Muito obrigado por ter ficado até aqui e te vejo do outro lado, nos boas-vindas e também na próxima reunião Isso ao aí. vivo semanal. E dá uma olhada no cupom lá no final da página para ver se você não ganha um desconto aí bom, né? No Valeu. início. Valeu.